Ok, então estamos agora em gravação. Boa tarde mais uma vez para esse pessoal que está aqui em nossa presença aqui no vídeo. E muito bem-vindos. E muito bem-vindos também a quem estiver ouvindo essa gravação. Sinta-se tão parte quanto quem está aqui. A diferença é que quem está aqui pode interagir e quem está ouvindo pode fazê-lo de outras maneiras, se comunicar conosco, e mesmo a nossa mente ela é interligada, e não há tempo nem espaço na nossa mente, então quem estiver ouvindo está fazendo tão parte desse momento nosso, desse nosso momento santo de estudo aqui, quanto nós. E hoje nós temos a continuação no nosso capítulo 14, que é ensinando a favor da verdade. E nós temos, então, hoje a sessão 3, a decisão a favor da inculpabilidade, na página 290. E o que nós vamos ver hoje é Jesus trazendo mais uma ferramenta que nós podemos usar para desfazer a culpa. Mais uma ferramenta para nós chegarmos na nossa mente certa, na mente da paz. Então, quando nós estivermos com o nosso ego gritando para nós e nós mergulhados em sofrimento, Jesus ele dá diversas ferramentas nesse curso. O perdão ele se apresenta sob diversas formas. E hoje nós vamos ver uma ferramenta bem específica, que é a inculpabilidade. Como usar a inculpabilidade a favor da nossa paz da mente, a favor de desfazer aquilo que está obstruindo a nossa consciência de paz que nós somos. Então, e para nós começarmos, então, a ver sobre essa nossa ferramenta aqui, nós vamos fazer o que a gente sempre tem feito no início da aula, que é a nossa entrega de intenção ao Espírito Santo, de intenção da aula. E para isso, sempre convido a todos para uma concentração mais pausada, pode ser através de uma respiração mais lenta, onde nós conseguimos baixar a nossa frequência vibracional muito agitada, que vem do dia a dia, que vem do almoço. Mas agora, nessa nossa hora de estudo, podemos nos permitir que em total tranquilidade, na serenidade, no momento de paz, de calmaria, nós entreguemos ao Espírito Santo o melhor da nossa capacidade de aprender. Porque é com uma mente serena que a gente aprende mais. E é isso que oferecemos agora ao Espírito Santo, para que ele venha a nós através desse estudo, através dessa leitura, através desse material que Jesus compartilhou tão gentilmente conosco. Então, colocando essa meta de que o Espírito Santo seja o nosso professor para essa hora de estudo, nós estamos prontos para nos entregar, de fato, a compreensão dessa ferramenta, como eu falei, da inculpabilidade. O que Jesus tem a nos ensinar sobre ela. E ele começa falando, lembrando que na aula passada nós vimos sobre o aprendiz feliz, que a única maneira de aprendermos é na felicidade, é na paz, na luta, na briga, não se aprende sobre a paz. Então, agora ele começa dizendo que o aprendiz feliz não pode sentir-se culpado em relação ao aprendizado. Então, ele não pode sentir culpa porque ele está buscando aprender que ele é mente, que ele é espírito, que ele é o Cristo, e não que ele é esse ser individual separado,
Então, o aprendiz feliz, ele não deve sentir culpa em relação ao que o curso está ensinando a ele. E isso é tão essencial ao aprendizado que não deveria ser esquecido nunca. Então, vigiar os nossos pensamentos, se alguma culpa ainda nos pega em relação ao conteúdo de nós estarmos aprendendo quem nós de fato somos, isso é um material para ser levado no instante santo ao perdão, para ser levado ao Espírito Santo, esse pensamento que contém essa culpa, para ser desfeita. Porque o aprendiz feliz, ele não pode se sentir culpado, então ele precisa, mas isso não significa que nós somos culpados por termos culpa. Isso significa que se nós tivermos culpa, nós devemos tomar consciência disso, do pensamento que contém essa culpa, e levá-lo ao Espírito Santo, largar ele lá. Abrir mão desse pensamento para o Espírito Santo, porque é ele que tem a função de desfazer a culpa, não nós. Nós somos aqueles que fizemos a culpa, mas pelo fato de termos feito, nós não sabemos desfazer, mas o Espírito Santo sabe. Então, levar a ele desfaz, e nossa mente sem culpa, o que ela é naturalmente, que a gente viu semana passada? Feliz. Então, a gente se torna um aprendiz feliz. No 1.3, o aprendiz sem culpa aprende com facilidade, porque seus pensamentos são livres. No entanto, isso implica o reconhecimento de que a culpa é interferência, não salvação, e não serve a absolutamente nenhuma função útil. Aqui a gente até poderia dizer, ora, claro que eu sei que a culpa não tem nenhuma função útil, mas, por outro lado, não é bem assim, porque o ego, ele tem uma função muito grande para a culpa que nós aceitamos. E qual que foi essa função que a culpa permitiu ao ego que nós aceitamos? Nós nos tornarmos uma consciência separada de Deus. Nós nos tornarmos uma identidade separada de Deus, agora individual, um corpo físico e psicológico como sendo a nossa identidade. Isso surgiu da onde, isso? Como é que o ego nos fez acreditar nesse conto, e como é que a gente comprou essa passagem fria do ego, de vir a pensar que nós não somos o que Deus criou? Através da culpa. Então, sim, a culpa tem uma função muito útil para quem acredita que é um corpo físico e psicológico. Como tem uma parte nossa que acredita ainda assim. Se alguém acha que não acredita, eu sempre digo, então faça o teste da dor. Corta um braço para ver se não dói. Se doer, ainda está acreditando sim. Então, quando Jesus diz para nós nos atentarmos que a culpa é uma interferência e não é salvação, é porque ele sabe que para a nossa parte da mente que acredita no físico, acredita na individualidade, a culpa é salvação, porque é a culpa que possibilitou isso. Sem culpa, nós estaríamos de volta ao Cristo, e não aqui, né, nessa condição de pensar que somos individuais. Então, atentar-se a isso, tomar consciência disso, porque para nós sermos realmente livres, nós temos que ser sem culpa. Então, sem culpa é não ter mais nenhum apego ao corpo. Jesus não está dizendo que nós não deveríamos ser um corpo. Ele está dizendo que nós devemos dar um novo propósito ao corpo. Ele é nosso instrumento de comunicação. Nós ainda precisamos do corpo para aprender. E aprender felizes. Felizes por não estarmos na culpa, e não estamos na culpa quando entregamos a culpa ao Espírito Santo. Simples assim. Mas, continuando aqui no 2, talvez estejas acostumado a usar a inculpabilidade apenas como paliativo para a dor da culpa, apenas como um melhorador. Então, paliativo é só para dar uma amenizada na culpa, e não a consideras como algo de valor em si mesmo. Então, essa ferramenta, inculpabilidade, de repente, quando a dor é muito grande, eu até aceito e eu quero ouvir sobre ela, mas não totalmente também, ainda quero a culpa.
Acreditas que tanto a culpa quanto a inculpabilidade têm valor, cada uma delas representando uma fuga daquilo que a outra não oferece. Então, o que a culpa oferece? Ela nos oferece um existencialismo aqui, mas ela não nos oferece a paz. Então, a inculpabilidade oferece a paz. Por outro lado, se tem na nossa mente ainda uma ideia de querer ser a parte, de querer ser individual, a inculpabilidade não oferece esse existencialismo separado. Então, na nossa mente dividida, nós queremos ambos, queremos a culpa e a inculpabilidade. É isso que Jesus está dizendo aqui. E no 2:3, não queres nenhuma das duas sozinha, pois sem ambas não vês a ti mesmo como alguém íntegro e, portanto, feliz. Então, na nossa própria crença, nós queremos ser individuais, ser o ser que eu sou, mas sem culpa, totalmente feliz. Então, nós queremos as duas, nem só a inculpabilidade e nem só a culpa. Eu quero essa experiência daqui, mas quero ser feliz. E Jesus continua dizendo: entretanto, tu só és íntegro na tua inculpabilidade, e só na tua inculpabilidade pode ser feliz. Então, na culpa, não há como ser feliz. Então, se realmente fôssemos, de fato, esse ser individual e separado de Deus, não haveria como ser feliz. Só na inculpabilidade é que é possível ser feliz. Porque a inculpabilidade, ela está alinhada com Deus, com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus. Ela vem da vontade de Deus. Então, só essa pode nos fazer feliz. Não há conflito aqui. Então, não há meio termo, não há um pouco da culpa e um pouco de inculpabilidade. Não há conflito. É 880. Só a inculpabilidade nos faz feliz. Desejar a culpa em qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer modo, fará com que a apreciação do valor da tua inculpabilidade seja perdida e a afastará da tua vista. Então, qualquer apego que ainda existir na nossa mente à culpa, ou seja, qualquer resquício que eu ainda quero ser a parte de Deus, ou ainda quero ser identificado como meu instrumento de comunicação, eu quero ser um corpo e não o Cristo, qualquer indício de culpa, que eu tenha medo de Deus e ainda quero fugir e me esconder aqui no mundo físico, automaticamente a inculpabilidade se perde para a minha experiência. Ela fica afastada da minha vista. Não há nenhuma transigência que possas fazer com a culpa e ainda assim escapar da dor que só a inculpabilidade alivia. Então, isso tem que ser muito claro. Na culpa, não há como aliviar a dor. Posso até ter certos paliativos, certas maneiras de escondê-la, de botar para o esquecimento, mas isso não é cura. Ela ainda vai se manifestar em algum momento. Então, não há nenhuma forma de, com culpa, assumir a inculpabilidade. É um ou outro. Eles são excludentes. Onde um entra na nossa mente, o outro é largado. Aprender é viver aqui, assim como criar é estar no céu. Então, a nossa função aqui, enquanto corpo, ainda é aprender. E nós temos esse instrumento de comunicação maravilhoso, que é o corpo, que sempre nos acompanhará até nós tivermos aprendido a lição, até nós estivermos de volta no céu, onde a nossa função é criar, que a gente já viu outras vezes que não tem como descrever o que é a criação aqui no sonho, mas no céu, então, é junto com Deus, é compartilhado. Imagina a alegria que é fazer o que Deus faz, criar como Deus. Sempre que a dor da culpa parece atrair-te, lembra-te que se cederes a ela, estás te decidindo contra a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz. Então, cada vez que eu sou convidada a ruminar sobre a culpa,
Não tem problema nenhum um pensamento de culpa vir. Ele tá lá no inconsciente mesmo. O problema é no momento que eu tomo consciência dele, eu continuar com ele, ruminando ele, ao invés de levá-lo à expiação, ao invés de levar esse pensamento à cura. Então, por isso que ele diz que cada vez que essa culpa nos atrair, se nós cedermos a ela, se nós ruminarmos ela, se nós dermos guarida, ou dermos razão para ela, ao invés de levá-la para ser desfeita, estaremos indo contra a nossa própria felicidade e não aprenderemos a ser feliz. Dize, portanto, a ti mesmo, gentilmente, mas com a convicção que nasce do amor de Deus e de seu Filho, aqui um pensamento que deve ser dito assim com convicção da alma, com convicção assim, ó, o que eu experimento, eu manifestarei. Então, se eu experimento culpa e der guarida para a culpa, é isso que eu vou manifestar. Se não tenho culpa, nada tenho a temer. Então, se o meu ser, na realidade, ele é inculpável, medo do quê? Eu vou ter medo do quê? Escolho testemunhar minha aceitação da expiação, não sua rejeição. Ou seja, escolho a inculpabilidade e não a culpa. Ambos estão aqui. A culpa que eu coloquei, a inculpabilidade que o Espírito Santo me deu. Escolho pela expiação, pelo Espírito Santo, pela não culpabilidade e não pela rejeição disso. Aceitarei minha inculpabilidade, tornando-a manifesta e compartilhando-a. Esse compartilhar é quase sempre em pensamento, na mente. Não preciso falar dele verbalmente a ninguém, a menos que eu seja inspirada a falar. Que eu traga ao Filho de Deus a paz de seu Pai, porque a única maneira de ter paz é dar. Então, que eu traga, em vez da culpa que tinha vindo a mim, que eu traga a paz. O João levantou a mão. O João. Oi, Ing. Oi. Quando ele diz assim pra gente, dize, portanto, a ti mesmo, gentilmente, mas com convicção, que nasce do amor de Deus e de seu Filho, né? Ele está falando ali para a gente observar quais são os momentos que a gente está sendo atraído pela culpa, né? E aí pode ser qualquer sensação, né? Seja uma sensação física que eu estou experimentando no corpo, de dor, ou, sei lá, uma sensação de ataque, mesmo que eu estou me atacando muito. É nesse sentido que ele está falando que eu preciso me identificar com o ser que eu sou, que é inculpável, que tem a inculpabilidade. Então, eu tento, de alguma forma, me retirar dessa identificação do corpo que está gerando isso. Mas, quando ele diz gentileza, eu sinto que ele está falando dessa gentileza de exatamente não se atacar, que é o que você falou ali atrás, não se atacar porque isso está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, já ir para esse reconhecimento de que o ser que eu sou não pode ser afetado por nada, né? Faz sentido isso? Exato, é esse deslocamento que você está colocando, João. Esse deslocamento da mente que percebeu a culpa. Lembra-se que os dois sistemas de mente estão na nossa mente, os dois sistemas de pensamento, a culpa e a inculpabilidade. Então, o deslocamento, eu não nego a culpa, eu estou ciente dela, mas eu, como tomadora de decisão, eu desloco o meu foco para a mente certa. Eu desloco o meu foco para ver a partir da gentileza, com o Filho de Deus, com o Cristo, com o Espírito Santo. Então, isso é um trabalho consciente. Eu faço isso intelectualmente, mas com convicção. A Juliana também levantou a mão? Eu queria só completar sim. rapidinho. Sim, João. Uma experiência que eu tive esses dias, que eu estava numa rotina de treino, assim, de muita atenção, de muita presença, né, estudando aqui com os meninos, e
Aí teve um momento específico que eu comecei a perceber que o corpo passou a sofrer ataque, né? Então, assim, o meu nariz fechou, eu comecei a experimentar, o meu nariz começou a escorrer muito e uma sensação de peso na cabeça já, sabe? E aí, o que foi que eu fiz? Porque eu decidi comentar isso agora, porque quando você leu essa parte, eu me lembrei muito dessa experiência que eu tive, né? E Jesus fala ali pra gente que a doença é uma defesa contra a verdade. Então, na hora que eu comecei a experimentar aquela sensação no meu corpo, na hora me veio um pensamento assim, eu tô tentando me defender de quem eu sou. Eu tô tentando me defender da luz que eu sou. E aí eu comecei a orar, né, para Jesus, e de um lugar de que eu tô me identificando com ele, não com o corpo e não com o personagem. Então eu tento me colocar, por mais confuso e mais condicionado que eu esteja, me colocando na posição de que eu sou como Jesus é, e me lembrando, Jesus, você está me ensinando que eu estou tentando me defender da verdade nesse exato momento, mas não é isso que eu quero. Agora me auxilia a não me defender da luz que eu sou. Eu me mantive nessa confiança e os sintomas físicos ficaram ainda durante todo o dia, né, até mais ou menos umas 10 horas da noite. Isso começou na hora do almoço. E aí eu fiquei bastante concentrado me mantendo presente, mesmo experimentando os efeitos daquilo que estava vindo, mas reconhecendo que eu tinha escolhido aquilo ali na minha mente e eu estava tentando me defender de quem eu sou, da luz que eu sou, né? E antes de dormir eu fiz mais uma meditação, fazendo essa entrega profunda mesmo, tentando me descolar o máximo que eu podia. E foi interessante porque nessa meditação eu percebi que eu cochilei, e aí mais ou menos 1 hora, 2 horas depois eu acordei, né? O corpo despertou e eu percebi que estava sem nenhum sintoma. E aí tudo bem, aí eu, né, simplesmente fiquei observando aquilo ali para também não ir para um lado de tipo, tô feliz porque ganhei um resultado no corpo. Não, fiquei esperto e aí voltei a dormir. Aí no outro dia de manhã tava sem nenhum efeito mais. Eu já não estava mais experimentando. Então assim, eu sinto que trabalhar essa gentileza que ele está falando aqui é exatamente praticar essa gentileza de não se atacar quando você experimenta qualquer efeito do sistema de pensamento que você se identificou. Você não se ataca, você decide ir para a inculpabilidade, mas ao mesmo tempo você reconhece que você escolheu aquilo e na hora que você reconhece, faz esse reconhecimento, você decide ir para a inculpabilidade de quem você é e se mantém com confiança nesse lugar. Eu sinto que é isso que ele está dizendo. Perfeito, é isso. E em outras palavras também, João, isso é o perdão que o curso nos ensina. A Juliana também, eu não sei se era isso, João? Era isso, Inga, que o meu computador caiu aqui, aí eu vim para o celular. Tá, vi que estão dois abertos. Oi, Juliana, oi. Oi, tá me escutando? Estou ouvindo. Ok, Muito obrigada. bem-vinda. Obrigada. Então, tudo que o João falou, eu absolutamente concordo. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de te perguntar, porque existem momentos os quais a identificação com o corpo, com o personagem, ele é muito forte. E esse deslocamento para o tomador de decisões, vamos pôr assim, não é possível em alguns momentos. Lógico que teoricamente sempre é possível, mas em alguns momentos na prática eu não consigo isso, vamos pôr assim. Então, o que você recomendaria? Porque para mim é simplesmente continuar praticando o perdão, né? É continuar entregando, Espírito Santo, eu não quero mais isso, por favor, quero Numa, atingir esse ponto interno bem forte, de onde eu realmente não quero mais isso, quero entregar isso. Isso também me ocorreu assim algumas vezes, Juliana, eu diria assim, tem momentos, sim, como nós estamos na linha do tempo, que a gente está em meio, vamos dizer assim, ao acontecido, vamos dizer, no meio do desastre, do acidente, ou no meio, como tu diz, de uma dor tão forte, que naquele momento a nossa condição não é de realmente pensar
exatamente Espírito Santo, mas o que é possível fazer dentro da gentileza mesmo na dor? Estar ciente que no primeiro momento que eu vou, Jesus, estou contigo, né? Vou usar palavras agora, mas é um sentimento que vem. Eu não tenho como fazer isso agora, mas assim que eu tiver, eu vou me dedicar a isso. Então, a simples lembrar que existe uma presença ali. Isso eu pratico quando não tenho. Existe momentos, sim, que são tão doloridos que naquele momento não é possível fazer todo, como o João fez à noite, uma meditação. Não é possível entrar numa meditação, né? Tu tá no meio de um acidente. Mas é possível, sim, ter essa consciência de que a presença está ali. Só isso, só isso. E depois, quando chegar o momento que eu tiver um tempo a sós, ou um tempo apropriado, para daí olhar de volta para tudo dentro de mim que trouxe e que fez todo aquele acontecimento, aí entrego para o perdão do Espírito Santo, porque o tempo não existe, ele desfaz isso mesmo lá, porque aquela presença que eu estava consciente, ela já está atuando a partir do que eu fiz depois, porque o tempo não existe. Então, realmente, não é sempre que as condições permitem que a gente entre num estado de concentração suficiente para pensar perdão, pensar entrega, para realmente se concentrar na vontade que a gente tem. Que a gente tem que ser funcional aqui, mas é possível ser totalmente funcional, mas aquele resíduo da gente que está ciente que existe uma presença ali, esse já faz toda a diferença, Juliana. Para mim, funciona assim. Sim, que a presença, né, Jesus, o Espírito Santo, né? Isso, Porque do meu ser certo mesmo, de Jesus, do Espírito Santo, do Cristo, da mente certa. da mente certa, exato, ok. É Porque só essa consciência que ela está junto, pronto. Já faz uhum, toda a diferença. Para mim, é, funciona. entendo, não, eu entendo. Para mim funciona também de forma parecida, porque na verdade, assim, óbvio, né, que o papel maior, talvez possa ser dito dessa forma, mas assim, o papel maior é nosso no sentido de decidir a favor de Cristo, né? De Isso, decidir contra o personagem, né? Esse eu acho que é o ponto principal. Mas existe sim. também, eu acho que a questão de estar lembrando de Jesus, lembrando do Espírito Santo fortemente a cada momento, é a questão da amorosidade, da gentileza, de estar realmente lembrando que eles são nossa força, não porque eles são separados, melhores, não, porque é o que nós somos em realidade, mas enquanto não temos a total experiência, percepção disso, então eles são esse símbolo perfeito de amor para estar praticando todo o perdão. Isso, perfeito. E isso faz toda a diferença, gente. Isso funciona sim. Isso acalma o nosso coração e isso já abre o caminho para que os milagres, em lugar daquilo que o ego projetou, se manifeste. Uhum, perfeito. O João levantou a mão? Oi, Ing, Oi. e eu sinto também que eu sei que isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai desenvolvendo a confiança mesmo no ser que nós somos, que esse descolamento não é uma coisa que a gente força, é uma decisão de confiar, né, em Jesus mesmo, ou no Espírito Santo, para você, porque quando eu estou forçando essa identificação, é como se eu estivesse partindo de um lugar de que eu ainda estou buscando algo que ainda me vejo em falta. Então, assim, é até complicado às vezes de conseguir expressar isso, porque eu sei que é uma experiência que é muito individual mesmo para cada um, e cada um vai conseguindo fazer isso através dos símbolos que conhece. Mas assim, por exemplo, nessa experiência que eu tive, acho que foi uma das primeiras experiências que eu estava ali, me colocando na confiança
a partir de um lugar que eu também não estava esperando nenhum tipo de resultado, porque uma das coisas que eu tinha recebido de prática ultimamente foi assim, no momento em que eu estou me preocupando com o sintoma, se eu estou colocando foco no sintoma, naquilo que eu estou sentindo, automaticamente a minha mente, que é um atributo de foco, ela dá realidade para aquelas ilusões que aparentemente estão me afetando. Então, se eu estou executando o perdão e a partir de um lugar de que eu quero me descolar dessa sensação, porque eu quero algum resultado contra ela, então eu não estou gerando identificação com o ser assim. Então eu sinto que assim, é uma confiança que você coloca acima de tudo mesmo, num lugar abstrato, e você tenta o máximo que puder só fazer isso e não pensar em nada mais, porque nesse sentido você está tirando o foco das ilusões. Então se você tirou o foco das ilusões e colocou o foco nessa confiança que é abstrata em quem você é, automaticamente as ilusões elas têm que desaparecer, porque você tirou o foco delas e todo o poder que elas estão tendo está vindo de nós mesmos, entendeu? Então não sei se faz sentido, mas eu sei que nessa experiência que eu tive, foi uma experiência muito assim, uma das primeiras que eu experimentei de ter um sintoma físico que estava ali afetando esse corpo, e eu entrei nesse lugar de confiança no ser que eu sou, mas eu não estava, eu ia o tempo todo para esse lugar de confiança, assim mesmo, durante todo o dia, mantendo a minha mente vigilante a favor de Deus, e não me preocupei que aquilo sumisse ou desaparecesse, porque eu sei que se eu estivesse focando naquilo, eu ia estar dando realidade. Então, não sei se... Faz sentido, sim, perfeito. É uma decisão por convicção mesmo, por conclusão. Nós chegamos a essa conclusão e não mais um pedido, né? Vai para a mente certa. Faz sentido, sim, João. Obrigado, obrigada, né? pelo testemunho, obrigada, Juliane. O Márcio também levantou a mão. Oi, Ing, eu senti te complementar também aqui através da minha prática, porque eu e o João, a gente estuda junto aqui, né? E uma coisa que eu sempre trazia para ele, né? Porque, assim, realmente é muito difícil ilustrar uma experiência, porque hoje as experiências que às vezes eu acabo vivendo, parece que eu não consigo colocar o conceito humano para dizer como que é, porque são insensações que praticamente, assim, não são vividas através dos conceitos de mar. São sensações muito diferentes, mas, assim... E uma coisa que tem me ajudado muito, principalmente nisso que a Ju disse, é esse entendimento, né, de, tipo, o querer de Deus para o filho dele não é para o Márcio. O querer de Deus para o filho dele é a paz, é o amor, e ele já nos deu. Se eu estou numa cena em que eu não estou experienciando isso, tem os quereres de Márcio ali. E eu não sou o Márcio. Então, não que eu não vou resolver nada que tem ali na cena, igual você disse, muitas vezes no momento de dor ou de, né, você não consegue, tem alguma coisa que você sente de fazer ali. Mas parece que na mente, esse entendimento de que aquilo ali não é o querer de Deus para mim, me leva para um outro lugar, que é esse lugar que o João falou agora, que é assim, não me importa como vai estar aqui na forma, eu sei que o ser que eu sou permanece intacto. E o que tiver que ser feito aqui para todos, que seja o melhor para a Unamente. Porque até mesmo naquele processo de dizer eu não sei para que serve, eu dizia muito assim, eu não sei para que serve, mas eu estava muito pensando no que eu não sei para que serve para o Márcio. Né? Então eu entrava assim, eu não sei para que serve, mas ainda era para os pensamentos de Márcio. E agora parece que esse não sei para que serve se transformou numa coisa assim, eu não sei para que serve para o Cristo, então Jesus, eu estou pronto aqui, só me guia. Eu não sei para que serve essa angústia, eu não sei para que serve essa dor, e não é para o Márcio. Porque eu sei que tem um lugar na mente, Una, que está sendo transformada junto com uma decisão, junto com uma escolha que eu vou fazer aqui. E aí parece que automaticamente eu vou para um lugar de confiança, assim, que é uma confiança que, é o que eu te disse, não tem descrição, assim, é como se na forma, aconteça o que acontecer aqui, tá tudo bem, não vai me afetar. E aí uma última coisa, que eu percebi uma mudança bem nítida, né, e é isso que eu quero trazer para você, que eu acredito, né, não sei se é um milagre, que antigamente eu acordava e eu falava assim, puxa, ainda estou aqui, meu Deus, Jesus, não foi dessa vez? Nossa, fiz todas as lições, fiz tudo tão certinho. E de repente isso mudou de um jeito, porque para mim não importa mais
se parece que eu tô acordando aqui? Porque tem uma parte da minha mente que sabe que esse aqui não existe. Então eu sei que temporariamente, por algum motivo, parece que eu tô aqui. Mas uma outra parte me diz, se coloca à disposição do Cristo que tá tudo bem. Então, para mim, essa coisa, se eu vou iluminar nessa vida, na outra, daqui 1 ano, daqui 6 meses, parece que perdeu o significado, sabe? Porque nada mudou desde a criação de Deus, e eu confio. Então, parece que tudo que vem a partir de agora é só e faz parte só de um relembrar, não de algo que afeta o Márcio. Você conseguiu me entender? Entendi. É uma experiência muito bem-vinda e o aprendiz feliz precisa aprender assim. Jesus está nos conduzindo nessa gentileza. E isso que você nos descreveu, essa ferramenta de pensar em Deus, é assim mesmo. E hoje nós estamos vendo uma ferramenta bem semelhante, quer dizer, igual, só que com outro nome, com a inculpabilidade. São formas diferentes de ensinar o mesmo, de nós vermos o mesmo, Márcia. Mas obrigada por trazer também o teu testemunho, porque realmente é assim, Márcia, e funciona. Obrigado, Indy. E na alegria, o aprendiz tem que ser feliz, não pode querer a iluminação para fugir de algo, fugir da culpa. Se está fugindo, está dando realidade. Então, obrigado. Esse é o processo natural. Mas, continuando então aqui no 4, para nós, hoje tem bastante tema aqui ainda. A cada dia, a cada hora, a cada minuto e até mesmo a cada segundo, estás te decidindo entre a crucificação e a ressurreição, entre o ego e o Espírito Santo. Então, a cada pensamento nosso, e nós estamos decidindo se nós somos um com o ego ou um com o Espírito Santo. O ego é a escolha a favor da culpa, e o Espírito Santo a escolha pela inculpabilidade. Tudo que é teu é o poder de decisão. Então, o que nós podemos fazer é escolher pelo ego ou pelo Espírito Santo, esse poder de decisão. O resto é piloto automático de quem nós escolhemos. Nós não podemos mudar o ego, e nem há como mudar o céu, mudar o Espírito Santo. Mas nós podemos escolher com qual deles nós queremos estar. Aquilo entre o que decides é fixo, né? O ego e o Espírito Santo são fixos, porque não existem alternativas exceto verdade e ilusão. E não há nada que coincida entre elas, pois são opostos e não podem ser conciliados, e não podem ser ambos verdadeiros. Tu és culpado ou sem culpa, preso ou livre, feliz ou infeliz. Não existe meio termo. Ou eu sou como Deus me criou, ou, na minha experiência, eu sou o que o ego diz que eu sou, essa individualidade. Então, não existe meio termo, não existe como misturar ambos, não existe como ser um pouco feliz ou um pouco infeliz. A felicidade, ou ela é total ou ela não é. A liberdade, ou é total ou não é. A culpa e a inculpabilidade, ou são totais ou não são. Não existe meio termo. O milagre te ensina que escolheste a inculpabilidade, a liberdade e a alegria. Não é uma causa, mas um efeito. Então, o milagre, ele nunca é a causa. O milagre, ele é meramente o efeito de termos ido ao Espírito Santo. Assim como a projeção do mundo aqui é o efeito de termos acreditado no ego, o milagre é o efeito natural de termos ido ao Espírito Santo. É o resultado natural da escolha certa, atestando a tua felicidade que vem da escolha de estar livre da culpa. Todos aqueles a quem ofereces a cura, a devolvem. E isso é maravilhoso. Por que eles devolvem? Porque a gente oferece a cura vendo a mente do irmão curado, vendo Cristo no irmão. E esse Cristo do irmão nos responde. Por isso que ele diz que a todos aqueles que ofereces a culpa, a cura, a devolvem.
Todos aqueles a quem atacas guardam e valorizam esse ataque, mantendo-o contra ti, o outro lado da moeda. Se fazem isso ou não, não fará nenhuma diferença. Tu vais pensar que fazem. Então, assim como a cura sempre se volta para curar a nossa mente, o ataque que eu dou ao meu irmão, ou o pensamento de ataque que eu tenho em cima dele, sempre voltará para mim, quer ele o faça ou não. Mesmo que ele não o fizer, eu pensarei que ele o fez, e assim receberei. É possível oferecer o que não queres sem essa é impossível oferecer o que não queres sem essa penalidade. Então, é impossível eu oferecer ataque sem receber de volta. É impossível eu oferecer ruptura, ódio, rancor sem receber de volta. Então, eu sofrerei disso. Essa é a penalidade por eu dar. O custo de dar é receber. Isso é uma lei de Deus. Para dar, eu tenho que receber, para receber, eu preciso dar. Então, o custo de dar. Aquilo que eu dou no amor, eu recebo no amor. Aquilo que eu der de dor, eu receberei de dor. Esse é o custo de dar. Ou uma penalidade que te fará sofrer, ou a aquisição feliz de um tesouro a ser valorizado. Então, esse dar, receber o que eu dou, funciona para os dois. Funciona tanto para a penalidade, para mim sofrer de volta, tanto para minha felicidade, para eu achar um tesouro que eu vou amar, que é quando eu dou a liberação para o irmão, quando eu vejo Cristo no irmão. Aí a felicidade do Cristo voltará a mim. Nenhuma penalidade é jamais imposta ao Filho de Deus, exceto por ele mesmo e a partir dele mesmo. Isso também tem que ser muito claro o tempo todo. Só o que nós nos impusermos é que pode nos alcançar. Deus jamais impõe nenhuma penalidade a seu filho. Toda chance de curar que lhe é dada é uma nova oportunidade de substituir as trevas pela luz e o medo pelo amor. Então, quando a gente vê o irmão no ataque, isso, na verdade, se nós olharmos a partir da mente certa, a partir do Cristo, e vermos o Cristo nele ao invés do ataque, nós estamos tendo uma nova oportunidade de substituir as trevas por luz. E o medo por amor. Ao invés de ter medo do irmão, nós sentiremos o amor do Cristo dele em nós. Se ele recusa isso, se prende às trevas, porque não escolheu libertar o seu irmão e com ele entrar na luz. Então, mesmo que o irmão não esteja pronto, mesmo que eu vendo Cristo nele, mas ele continuar no ego, então ele vai continuar no ego, mas eu verei a luz nele. Ao dar poder ao nada, no caso da gente ver o ataque no irmão, ao dar o poder ao nada, joga fora a feliz oportunidade de aprender que o nada não tem poder. Então, este é o custo quando nós não queremos perdoar alguém e quando preferimos ficar na mágoa, conseguimos ficar no rancor, no ódio. Nós estamos perdendo a oportunidade de aprender que o nada não tem poder, porque estamos dizendo, porque o que é isso que nos faz atacar? É o ego, que é o nada. Então, estamos dando poder ao nada. E por não ter dissipado as trevas, passou a ter medo das trevas e da luz. Aí a causa do medo, porque não aproveitamos para desfazer as trevas, automaticamente nas trevas o que vem? O medo. A alegria de aprender que as trevas não têm poder sobre o Filho de Deus é a lição feliz que o Espírito Santo ensina e quer que ensines com ele. Ensinar isso é a sua alegria, assim como será a tua. Então, o Espírito Santo, muito alegremente, nos ensina que o que vier do nada não tem poder nenhum. E por isso que nós somos totalmente livres. E se somos livres, nós somos felizes. E o Espírito Santo anseia por compartilhar dessa alegria dele conosco. Que nós viemos a ser aprendizes felizes com ele disso.
ensinando que a cada ataque do irmão, se eu não recebi ataque, ao invés disso, eu decidi me unir ao Cristo dele, o que aconteceu? O ataque dele não teve efeito em mim. Se não teve efeito, o que não tem efeito não tem causa. Se não houve causa, então, na verdade, o irmão não atacou. É assim que nós liberamos o nosso irmão da culpa. Quando ele nos ataca e nós, na mente certa, provamos que ele não nos feriu, que ele não nos atacou, nós estamos desfazendo esse ataque porque não estamos permitindo que ele tenha efeitos. E repetindo, nada que não tenha efeito é causa. Então, se o irmão não me afetou, ele não atacou. Esta é a liberação que podemos oferecer ao irmão quando ele não sabe ainda oferecer a liberdade. Quando ele ainda não sabe se unir ao Espírito Santo e ainda ouve a voz do ego. Eu posso fazer com que em mim isso não repercute, que em mim isso se desfaça e assim automaticamente tem que ser desfeito nele, por ausência de efeito. A única maneira de um ataque de alguém surtir efeito é se alguém outro o receber. É a velha história que o Gary conta do barulho de uma árvore caindo na floresta. Se não tiver nenhum aparelho sensório que escute o barulho, a árvore faz barulho ao cair e ela não faz. Porque se não há nenhum aparelho para mudar as ondas em som, a árvore simplesmente produziu ondas, ela não produziu som. Então, o meu irmão, se ele está me atacando, e eu vejo isso como um ataque, é porque eu aceitei ser atacado. Se eu não aceitar, se eu não permitir que tenha efeitos, e como é que eu posso não permitir? Escolhendo ver o Cristo no lugar disso nele. Se assim eu permanecer no meu pensamento, o ataque dele se desvai pelos... Então, não houve a completude do ataque. O ataque funciona em duas partes, em dar e receber. Não existe dar sem receber, não existe receber sem dar. Então, nisso, podemos ter um papel aqui no mundo de ajudar nossos irmãos. Mas, continuando aqui, no 7. A forma de ensinar essa simples lição, então a lição de alegria, que nós somos inculpáveis, é a seguinte: inculpabilidade é invulnerabilidade. É o que eu acabei de fazer. Se não houve culpa, nós somos invulneráveis. Nada pode nos atingir. Então, inculpabilidade é invulnerabilidade. Portanto, faze com que a tua invulnerabilidade se manifeste para todas as pessoas. Ensina ao outro que não importa o que ele tente te fazer. O fato de estares perfeitamente livre da crença na qual é possível seres prejudicado, mostra-lhe que ele é sem culpa. É isso que eu acabei de exemplificar. O simples fato de eu mostrar que ele não me feriu, mostra que ele não teve culpa nenhuma, que ele não fez isso a mim. Ele nada pode fazer que possa ferir-te, e por recusar-te a permitir que ele pense que pode, tu lhes ensinas que a expiação que aceitaste para ti mesmo também é sua. Isso é um ensinamento mental. Isso a mente do nosso irmão capte, mesmo que ele não esteja consciente. Nada há a perdoar. Então, o perdão verdadeiro, em última instância, ele se resume a isso. Nada há a perdoar, porque meu irmão não fez isso. Se não houve efeitos, ele não fez. Ninguém pode ferir o Filho de Deus. A sua culpa é totalmente sem causa, e não tendo causa, não pode existir. Então, nisso, Deus, que não aceitou a nossa ideia de separação, ele não deu efeito para a causa da ideia nossa de separação. Por isso que nós nunca nos separamos de Deus. Se ele tivesse dado
dito sim a um efeito, teria transformado em efeito, seria uma causa. Mas ele não o fez. Então, não houve causa. E assim, o Espírito Santo nos ensina a agir com o nosso irmão. Não permitir que o ataque seja uma causa, tenha efeito em nós, porque assim ele não tem causa. E sem causa, ele se desvanece no irmão. Ele simplesmente vai embora. É como uma neblina que quando o sol bate forte, ela se desvanece. Assim, o ataque no irmão se desvanece se ele não tem a recepção em nós, se ele não tem efeito em nós. No 8, Deus é a única causa e a culpa não é de Deus. Então, por isso que a culpa não pode existir. Se só Deus é causa, tudo mais é ilusão, então a culpa veio de uma ilusão. Se a ilusão não é causa, então a culpa não pode ter efeito. Não ensines a ninguém que ele te feriu, pois se o fizeres, estás ensinando a ti mesmo que o que não vem de Deus tem poder sobre ti. Então, se eu permitir que meu irmão me ataque, eu estou dizendo que aquilo que não veio de Deus, o ataque, pode me ferir. O que não tem causa, não pode ser. Não testemunhes e não fomentes a crença nisso em mente alguma. Então, nem em mim, nem no irmão, não permita isso. Lembra-te sempre que a mente é uma só e a causa é uma só. Então, na verdade, por que funciona eu ver a mente do Cristo no meu irmão? Porque a mente é uma só. E a causa, que é só Deus, é uma só também. Só aprenderás a comunicação com essa unicidade quando tiveres aprendido a negar o que não tem causa e aceitar a causa de Deus como tua. Então, quando nossa mente finalmente aceitar só a Deus, só os pensamentos do Espírito Santo, aí voltaremos a ter consciência da comunicação direta da mente. O poder que Deus deu ao Filho é dele, é do Filho, e nenhuma outra coisa pode o Filho de Deus ver ao escolher contemplar sem impor a si mesmo a penalidade da culpa no lugar de todos os ensinamentos felizes que o Espírito Santo quer lhe oferecer com contentamento. Então, só o que Deus nos deu é real. Se eu escolher ver alguma outra coisa, se eu quero ver culpa, se eu quero ver qualquer coisa que o ego me fez, a penalidade que eu vou sofrer por isso é que eu não vou aprender a lição feliz que o Espírito Santo tem a me ensinar, que só o que vem de Deus é real e pode me afetar. Só o que vem de Deus é causa. O resto posso desfazer porque não é causa. Portanto, não preciso aceitar o efeito. Sempre que escolhes tomar decisões por conta própria, estás pensando de maneira destrutiva e a decisão estará errada. Isso aqui é uma tomada de consciência, pessoal. Então, sozinhos, por conta própria, eu sou uma individualidade separada. O que eu sou? Eu sou a mentalidade projetada do ego, então eu não sou de Deus. Por isso que Jesus afirma categoricamente aqui que sempre que escolheres tomar decisões por conta própria, né, na mentalidade própria, estás pensando de maneira destrutiva e a decisão estará errada. Ela irá ferir-te devido ao conceito de decisão que levou a ela. Que conceito de decisão? Estar por conta própria, estar à parte, não fazer parte da unicidade, não ser parte de Deus e do Cristo, ser por conta própria. Isso é a causa da decisão estar errada. Não é verdade que tu possas tomar decisões por ti mesmo ou para ti mesmo sozinho. Nenhum pensamento do Filho de Deus pode ser separado ou isolado em seus efeitos. Toda decisão é tomada por toda a filiação, dirigida para dentro e para fora, e influencia uma constelação mais ampla do que qualquer coisa que jamais possas ter sonhado. Todo pensamento nosso faz parte da criação do céu e todo pensamento certo, tudo que é criação. Então, todo pensamento nosso
toda decisão da nossa mente afeta a todos, porque a decisão verdadeira, ela vem na unicidade, ela vem para todos, ela pode ter partido a partir de um impulso meu, mas ela é de todo Cristo, ela é de toda a filiação, por isso que ela é a criação, toda a decisão da mente. Então, ela afeta a todos. A decisão a favor da paz me leva ao reino da paz, a decisão pela culpa me remete ao reino da culpa. Aqueles que aceitam a expiação são invulneráveis. Nada pode tocá-los, nada pode feri-los. Mas aqueles que acreditam que são culpados vão responder à culpa porque pensam que ela é a salvação e não se recusarão a vê-la e alinhar-se ao lado, e não se recusarão a vê-la e alinhar-se ao lado dela. Então, como que a culpa pode ser salvação? Lá no início eu falei que a culpa nos fez pensar que nós somos essa individualidade aqui. E nós, na culpa, pensamos que temos que fugir de Deus. Então, estar na individualidade é fugir de Deus. Então, a culpa é essa salvação. Então, aquele que acredita na culpa vai responder na culpa. Só que, infelizmente, dar e receber são o mesmo, vai sofrer também o ataque do que ele acredita, do que ele fez. No 10.3, eles acreditam que, aumentando a culpa, estão se autoprotegendo. Então, dentro da culpa, quanto mais eu me afundo na separação, na individualidade e no esconderijo de Deus, mais eu penso que eu estou me protegendo. E falharão em compreender o simples fato de que aquilo que não querem, não pode deixar de feri-los. Então, aquilo que eu não quero, que eu quero fugir da culpa, a própria culpa vai me ferir porque eu estou dentro dela. Tudo isso surge porque não acreditam que o que querem é bom. No entanto, a vontade lhes foi dada porque é santa e trará a eles tudo aquilo de que necessitam, vindo tão naturalmente quanto a paz que não conhece limites. Então, a vontade, todos nós ainda temos uma vontade, a vontade de Deus em nós. E essa virá a nós e nos trará paz. Então, aqueles que estão na culpa não acreditam que a vontade está presente neles, por isso que se afundam na culpa. Mas a vontade de Deus, que é a única vontade, e que a vontade de fazer tudo que nós fizemos seja bom, isso ainda está presente. Não há nada que a sua vontade fale em prover, que lhe ofereça qualquer coisa de valor. Apesar disso, porque não compreendem a própria vontade, o Espírito Santo, em quietude, a compreende por eles e lhes dá o que querem sem esforço, tensão ou a carga impossível de decidir sozinhos o que querem e precisam. Então, eis aqui de novo o papel do Espírito Santo por nós. Claro que se nós estamos estudando esse material aqui, é porque nós ainda temos a nossa mente confusa, então ainda temos culpa dentro de nós, por isso ainda precisamos do ensino. Então, como que vamos fazer se por conta própria não podemos fazer? O Espírito Santo traz essa vontade por nós. Novamente estamos voltando aqui a isso que Jesus não cansa de repetir. O Espírito Santo representa a nossa vontade. Sozinhos não podemos corrigir a nossa mente. Precisamos ir ao Espírito Santo até que não haja mais culpa. Aí saberemos que nós e o Espírito Santo somos um só. Mas, por enquanto, o Espírito Santo representa a nossa vontade e, como ele disse aqui em cima, essa vontade vai trazer tudo o que nós precisamos. Ninguém precisa temer que não vai ser sustentado enquanto aluno, enquanto aprendiz, que alguma coisa que ele necessite há de lhe faltar.
Nada lhe faltará, porque o Espírito Santo, em sua vontade, vai prover, sendo ilusão ou não. Porque esta é a vontade, que o filho não sofra. Nunca acontecerá que tenhas que tomar decisões sozinho. Sempre a podemos fazer com o Espírito Santo, com a mentalidade ciente do Espírito Santo. Não estás desprovido de ajuda, tens a ajuda que conhece a resposta. Tudo que eu preciso, quem pode, em sã consciência, dizer qual decisão é a melhor a eu tomar? Quem conhece tudo que está vinculado ao futuro e pode dizer isso de si mesmo? Só o Espírito Santo conhece o todo. Então, só com o Espírito Santo é que só ele, por isso que só ele contém a resposta, só ele sabe. Irias te contentar com pouco, que é tudo que sozinho podes oferecer a ti mesmo, quando ele, o Espírito Santo, que te dá tudo, simplesmente te oferece tudo. Ele nunca perguntará o que é que fizeste para seres digno da dádiva de Deus. O ego pode buzinar isso, ele pode dizer, mas tu é culpado, então como que agora tu queres a vontade de Deus na tua culpa? Então, o Espírito Santo nunca vai pedir a nós qual é o nosso valor. Ele nunca perguntará isso, portanto, não perguntes isso a ti mesmo. Jamais questione a ti mesmo qual é o teu valor, se és digno da dádiva de Deus. Ao contrário, aceita a resposta do Espírito Santo, porque ele tem o conhecimento de que és digno de todas as coisas que são a vontade de Deus para ti. Então, só o Espírito Santo tem a consciência disso. Nós não temos porque nos confundimos com a culpa, e aí achamos que não somos mais dignos do céu. Mas o Espírito Santo sabe o que nós realmente somos, e ele não pergunta isso a nós, ele pergunta a Deus. Metaforicamente falando, porque o Espírito Santo não precisa perguntar nada a Deus, porque ele tem o conhecimento de Deus. Não tentes escapar da dádiva de Deus, a qual ele tão livre e alegremente te oferece. Ele não te oferece senão o que Deus deu a ele para ti. Então, não fuja o que o Espírito Santo quer te oferecer aqui, no sonho. O Espírito Santo quer oferecer a nós, aqui no sonho, aquilo que Deus ofereceu a ele. Não tens necessidade de decidir se és digno ou não dessa dádiva. Deus sabe que é, e isso basta. Irias tu negar a verdade da decisão de Deus e colocar a tua apreciação lamentável de ti mesmo no lugar da sua avaliação calma e inabalável em relação ao seu filho? Isso, o ego diz que é humildade, eu dizer que eu não sou digno de Deus porque sou pecadora, porque eu sou indigna de Deus. Aqui nós vemos o quanto isso é arrogância, eu colocar um pensamento individual meu em lugar do pensamento de Deus, em lugar da avaliação de Deus. Quanta arrogância do ego. E quanta culpa da minha parte se eu assim aceitar essa arrogância do ego. Então, a avaliação vem de Deus. Nada pode abalar a perfeita convicção de Deus da pureza de tudo que ele criou, pois é totalmente puro. É assim que Deus sabe que nós somos, que tudo que vive é totalmente puro. Nada do sonho arranhou a realidade. Não te decidas contra ela, contra essa pureza, pois sendo dele, sendo de Deus, não pode deixar de ser verdadeira. Então, se Deus diz que a minha pureza é verdadeira, quem sou eu para negar isso e dizer que eu sou indigna de Deus, que eu sou impura, que sou culpada de algo? A paz habita em toda a mente que aceita em quietude o plano que Deus traçou para a sua expiação e abandona o seu próprio. Então, todos aqueles que aceitam o plano que o Espírito Santo tem para nós, para a nossa salvação, a paz nos acompanha no momento dessa aceitação.
Não conheces a salvação, pois não a compreendes. Não tomes decisão a respeito do que ela é e de onde ela está, mas pergunta tudo ao Espírito Santo e deixa todas as decisões ao seu gentil conselho. Então, todas as decisões mentais a respeito de quem sou. Peça isso ao Espírito Santo. Lembre-se que esse discurso é mental e Jesus está nos ensinando na mente a pedir tudo ao Espírito Santo. Ele não está falando da forma funcional dentro do sonho, que eu não posso sequer escolher uma roupa, uma comida, ou se eu vou sair ou ficar ao Espírito Santo. Não é isso. É uma condição mental de quem está na minha mente, de quem que eu sou. Peça isso ao Espírito Santo a cada vez que for tentado a julgar o irmão ou a si mesmo como indigno de Deus. A cada vez que for tentado a acreditar no ego, peça ao Espírito Santo, não decida sozinho. Aquele que conhece o plano de Deus, o plano que Deus quer que sigas, pode te ensinar qual é. Então, o Espírito Santo, ele pode te ensinar qual é o plano de Deus. Só a sua sabedoria é capaz de guiar-te para que o sigas. Toda decisão que tomas sozinho só vai significar que queres definir o que é a salvação e do que queres ser salvo. O Espírito Santo sabe que toda salvação é escapar da culpa. Então, isso só o Espírito Santo tem o dom de desfazer por nós a culpa. Tu não tens nenhum outro inimigo, só a culpa é o que nós precisamos ser salvos. Esse é o nosso inimigo. E contra essa estranha distorção da pureza do Filho de Deus, o Espírito Santo é o teu único amigo. Então, não adianta buscar no ego, que o ego me ajude a ficar em paz ou buscar a salvação. O Espírito Santo é o único amigo que eu tenho para desfazer a culpa. Ele é o forte protetor da inocência que te liberta. É a sua decisão desfazer todas as coisas que iriam obscurecer a tua inocência na tua mente desanuviada. Então, essa é a função do Espírito Santo e ele a cumpre, a risca com toda a perfeição. Então, a dádiva de ver o irmão na santidade, de ver o irmão no Cristo, só quando nós nos decidimos ver através do Espírito Santo, nunca sozinhos. Permite que ele seja, portanto, o único guia que queres seguir para a salvação. Ele conhece o caminho e te conduz com contentamento por ele. Com o Espírito Santo, não falharás em aprender que o que Deus quer para ti é a tua vontade. Então, essa história de que a minha vontade de me ver separado do céu é a minha vontade, não é verdade. Apenas eu me iludi com isso, mas não é minha real vontade. Só o Espírito Santo conhece minha real vontade. E ele sabe que é a mesma de Deus. E ele tem o dom de restaurar essa consciência para mim. Sem a sua orientação, acharás que sabes sozinho e decidirás contra a tua paz, tão certamente quanto decidiste que a salvação está apenas em ti. A salvação é de todo filho de Deus, nunca de uma individualidade, porque estar só ser individual é que não é a nossa vontade. Isso se opõe à nossa vontade. A salvação é dele, é do Espírito Santo, a quem Deus a deu para ti. Ele não a esqueceu. Não a esqueças, e ele tomará todas as decisões por ti, pela tua salvação, pela paz de Deus em ti. Então, nós só precisamos nos lembrar de ir ao Espírito Santo. De ir ao Espírito Santo. O resto, ele fará por nós. Não busques avaliar o valor do Filho de Deus, a quem ele criou santo, pois fazê-lo é avaliar o teu Pai e julgar contra ele.
Olha como isso é forte e como isso é causador de culpa, nós achar que o nosso irmão é culpado de alguma coisa. Nós ver o nosso irmão culpado, nós acabamos de ver que isso é avaliar o próprio Deus, porque o Deus é igual a seu filho. O que Deus criou, ele se estendeu assim, ele é igual. Então, se o filho dele é culpado, e Deus é igual ao filho, eu estou dizendo que o próprio Deus é culpado. Como que isso não vai retornar a culpa a mim, se eu estou julgando ao próprio Deus como culpado? E te sentirás culpado por esse crime imaginário que ninguém nesse mundo ou no céu poderia cometer. Então, é um crime imaginário, ele é ilusório, mas enquanto eu acreditar nele, ele tem a capacidade de me afetar. O Espírito Santo ensina apenas que o pecado da autossubstituição do trono de Deus não é uma fonte de culpa. Então, aquela ideia que nós tivemos de separação de Deus não deve ser culpa, nós não deveríamos nos sentir culpados por isso, por quê? Porque isso não aconteceu na realidade, só na ilusão, é um sonho vão. Então, não teve efeito na realidade. Se não teve efeito, não é uma causa. Se não é causa, não aconteceu. Logo, a separação, de fato, não aconteceu. Ela apenas foi uma imaginação, só que nós ainda estamos presos nessa imaginação. Ainda não aprendemos a nos libertar através da inculpabilidade, através do reconhecimento de que isso não tem efeito se eu ainda, através do Espírito Santo, posso ver o Cristo no irmão. O que não pode acontecer não pode ter efeitos a serem temidos. Então, separação de Deus não pode acontecer. Por que eu teria que ter medo de qualquer coisa desse mundo aqui, dentro do sonho? Que coisa que dentro do sonho poderia me atacar a mim, que sou o Filho Santo de Deus? É assim que cada um deve lembrar de si mesmo. Fica quieto na tua fé, naquele que ama e que quer te conduzir para fora da insanidade. Então, na quietude, o Espírito Santo quer nos conduzir para fora da insanidade. É insanidade isso que o ego nos mostrou. A loucura pode ser a tua escolha, mas não a tua realidade. Então, escolhemos ela sim, por isso que estamos aqui. Mas nem por isso a loucura se tornou a nossa realidade. Nunca esqueças do amor de Deus que se lembrou de ti, pois é, de fato, impossível que ele pudesse jamais permitir que seu filho caísse da mente amorosa dentro da qual foi criado, e onde sua morada foi fixada em perfeita paz para sempre. Então, a mente do Filho de Deus, a nossa mente ainda está no céu, mas nós estamos sonhando aqui com um mundo insano. Mas jamais deixamos o céu. Nós ainda estamos dentro da mente amorosa de Deus, porque lá é o lugar que Deus quis para o seu Filho. Apenas dize ao Espírito Santo: decide por mim e assim será feito. Então, essas 3 palavras, decide por mim, se nós a dissermos com convicção, não como um ritual e não com crença, mas com convicção, em cima de cada caso específico que nos afeta. Espírito Santo, decide por mim. Isso tem o poder de desfazer toda a ilusão. Isso tem o poder de nos transferir de volta para a realidade, para a segurança da mente amorosa. Decida por mim e eu realmente dar um passo de lado, eu largar as rédeas. Não adianta dizer decida por mim e eu continuar preocupada com os efeitos. Não adianta dizer decida por mim e eu continuar fazendo achando que ele vai acatar o que eu estou fazendo só porque eu disse decida por mim. Então, decida por mim e largar totalmente o controle ao Espírito Santo. Por um instante santo que seja, porque nossa mente ainda não tem condições de grandes abstrações.
por um instante que seja, que eu diga isso com real sinceridade, abrir o caminho para os milagres entrarem e corrigirem aquilo que aparentemente estava me afetando, que eu pensei que estava me afetando, porque na realidade não estava, mas na minha experiência estava. Então, esse decida por mim, dito com real sinceridade e saindo logo em seguida do caminho, realmente se entregando ao Espírito Santo. Isso funciona. E eu falo também com propriedade, porque experienciei e sei o quanto tive testemunhas do Espírito, dos milagres que me comprovaram que isso funciona, porque meu intelecto antes disso não queria acreditar. A culpa ainda dizia que não era merecedora. Então eu experienciei. E dá para experienciar isso intelectualmente e sair de fora, e a gente faz isso por um instante santo e funciona. Se alguém ainda duvida que funciona, é porque não experienciou, gente. Quem já experienciou fazer isso uma única vez, essa experiência, sabe que estou falando a verdade aqui. Pois, continuando, até vou ler de novo o 16 para pegar o fio da meada. Apenas diz ao Espírito Santo, decide por mim, e assim será feito, pois as suas decisões são reflexos do que Deus conhece sobre ti, e nessa luz, qualquer tipo de erro venha a ser impossível. Então, o que o Espírito Santo vai decidir por mim, em ver no irmão e ver em mim, é reflexo da luz de Deus, é o Cristo, a mente certa aqui no sonho. Por que irias esforçar-te tão freneticamente para antecipar tudo que não podes conhecer, quando todo conhecimento está por trás de cada decisão que o Espírito Santo toma por ti? Então, por que eu iria me esforçar a querer conhecer a verdade que eu não posso conhecer por mim mesma, se o Espírito Santo me mostra ela atrás de cada decisão? Aprende sobre a sua sabedoria e o seu amor e ensina a sua resposta a todos aqueles que debatem no escuro, pois decides por eles e por ti mesmo. E a resposta do Espírito Santo sempre é que o Filho de Deus ainda é tal como Deus o criou. Nada na ilusão afetou a realidade dele, o Cristo nele. Então, o Espírito Santo sempre responde isso a favor da inocência do Filho de Deus. E nisso não há mais efeito da culpa, e sem efeito a própria culpa se desvai. Por isso que essa decisão é pelos nossos irmãos e por nós mesmos. Como é amável decidir todas as coisas através daquele cujo amor igual é dado a todos igualmente. O Espírito Santo tem o amor de Deus que é igual a todos e é dado a todos igualmente. Ele não deixa ninguém fora de ti. E assim, ele te dá o que é teu, porque o teu Pai quer que tu compartilhes o que tu o compartilhes com ele. Então, todos os irmãos que fazem parte do Cristo, todos o fazem, e são amorosos e são um conosco. Deus nos deu a todos os irmãos, e assim como nos deu a nós, a todos eles, porque nisso está a unicidade do Cristo. Em todas as coisas, ser conduzido por ele e não reconsideres, não voltes atrás na tua decisão. Decidiu pelo Espírito Santo, voltou ao sonho e o ego vem com questionar e duvidar da tua entrega, seja firme, não voltes atrás, não reconsideres. Uma vez decidido o pé, diga ao Espírito Santo, diga ao ego, já decidi pelo Espírito Santo. Não permita que a tentação te derrube da única decisão sana possível nesse mundo. Confia que ele responderá rapidamente, seguramente e com amor por todos aqueles que forem de qualquer forma tocados pela decisão. E isso é maravilhoso. No perdão, todos envolvidos são
tocados pela luz da santidade do Espírito Santo, todos envolvidos, e todos o serão. Então, todos serão tocados por essa luz. Tomarias para ti a responsabilidade total de decidir o que pode trazer só o bem a todas as pessoas? Terias conhecimento disso? Então, como que eu, com uma mente tão limitada, poderia eu assumir uma responsabilidade de tomar uma decisão que vai afetar só para o bem a todos os envolvidos? Jamais eu teria o conhecimento dentro de uma mente limitada de saber isso. Mas o Espírito Santo sabe. Por isso que precisamos, novamente, decidir junto ao Espírito Santo. Permitir que ele seja o guia nessa escolha. Tu ensinaste a ti mesmo o hábito mais desnaturado de não te comunicares com o teu Criador. Nós decidimos a ser uma voz individual, a pensar que nós temos que pensar por conta própria. Deus é lá num outro plano, eu sou aqui, eu tenho que decidir. E Jesus chama esse é o hábito mais desnaturado que existe, mais fora do natural. Porque o natural, porque eu ainda uso até mesmo para pensar comigo mesmo, o poder que eu uso ainda é o poder de Deus. Então eu estou em comunicação com Deus. Mesmo que ela esteja rompida, ainda estou usando o poder de Deus para mim. Então, eu ainda estou em Deus. No entanto, permaneces em estreita comunicação com Ele, com Deus, e com tudo que está dentro dele, assim como está dentro de ti. Então, com o Cristo, com o Espírito Santo, tudo que está em Deus está em perfeita comunicação comigo. Por isso que é válido eu ver o Cristo no irmão, porque eu estou em comunicação com ele, ao invés da ruptura, do ataque e do ego. Desaprende o isolamento através da sua orientação amorosa e aprende sobre toda a comunicação feliz que puseste fora, mas não poderias perder. O Espírito Santo quer nos ensinar como nos comunicar alegremente com o irmão, porque essa comunicação alegre nós jogamos fora, embora não a perdemos, porque o Espírito Santo ainda está em nós. Sempre que estiveres em dúvida quanto ao que deverias fazer, pensa na sua presença em ti e dize isso mesmo, e dize a ti mesmo isso e apenas isso. Ele me guia e conhece o caminho que eu não conheço. Entretanto, ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda. E por isso eu confio nele para comunicar-me tudo o que ele conhece em mim. Então, isso é uma oração de preparação para nós nos entregarmos ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece o caminho e ele jamais afastará aquilo que eu preciso desfazer, que as minhas crenças falsas. Então, eu confio no discernimento dele. Confio que aquilo que o Espírito Santo permitiu que venha a mim é para a minha salvação, é para mim ficar livre disso, porque era isso que estava me prendendo. E então, deixa que ele te ensine em quietude como perceber a tua inculpabilidade que já está presente. Então, essa ferramenta da inculpabilidade. Se eu permitir que o Espírito Santo traga a mim aquilo que eu preciso desaprender, e eu usar, junto ao Espírito Santo, da ferramenta da inculpabilidade, que o meu irmão não me feriu, porque ele não me atacou, porque não teve efeitos, isso é desfeito, isso se desvanece. E é assim que a inculpabilidade é uma ferramenta maravilhosa no auxílio da cura da nossa mente. E é isso que Jesus tinha para nós sobre a decisão a favor da inculpabilidade. Quinta-feira nós vamos ver a nossa função na expiação, que de algum modo é continuação de hoje. Com isso nós concluímos a leitura comentada. Deixa eu ver se nós temos alguma coisa aqui do chat.
Só a última, vou ver só a última resposta aqui da Marta e do Márcio. Seguindo a leitura, tudo isso fica claro. Próximo item 4 esclarece. Tá, da lição anterior. E o Márcio, a leitura não corrige a mente, a decisão de praticar é que é a mudança. Exato. Leitura sem prática é filosofar e nada mais. Perfeito. Então, como disse aqui, com real intenção, nós praticar o que a gente viu hoje. Esse Espírito Santo decide por mim. A Janeide levantou a mão. Só abrir o microfone, Janeide. Deu. A experiência de entregar para o Espírito Santo, que ele decida por nós, nossa, isso já tem me ajudado tanto, inúmeras vezes. Eu falo assim que sempre nas férias eu vou para a casa da minha família, né? Eu acho que é um laboratório enorme para a gente colocar em prática, porque os mais íntimos são aqueles que parece que a gente esquece que eles, a gente só vê o personagem deles mesmo e não vê... Não se afeta mais pelo personagem, né? Vê o Cristo. Vai mais pelo personagem. Quando a gente decide olhar para ele como Deus olha para a gente, sem culpa, nossa, é maravilhoso. Ainda nas férias agora teve uma situação em que eu pensei, meu Deus, como vou passar por isso? Aí o Espírito Santo esteja aqui, fique aqui comigo. E aí tudo foi assim, muito bom, foi uma paz tão grande, eu tinha até esquecido que tinha falado para ele, e a situação se desenvolveu assim maravilhosamente, a pessoa ainda chegou assim do meu lado, nossa, que paz que eu estou sentindo aqui, aí eu, nossa, olha, o resultado foi muito bom, né? E eu converso muito com minha mãe, ela foi uma católica extrema, e hoje é testemunha de Jeová também muito extremo. E eu falando com ela a respeito do ego, então ela nem falou nada e foi para a reunião, isso antes da pandemia, e ela viu lá o nome ego. Ela foi perguntar para os anciãos da igreja, lá da congregação, o que era ego. Aí eles disseram para ela que era a imperfeição. Aí, quando ela me disse, olha, eles me disseram que ego é a imperfeição. Eu disse, isso, é a parte de nós que é imperfeita. E também a senhora tem a sua parte que é santa, que é sem pecado. Ela disse, como? Eu sou sem pecado? Mas isso já é um pecado, dizer que eu sou sem pecado, né? Disse, não, mas você não é filha de Deus? Ela, sou, então, sua parte, filha de Deus, é sem pecado. Então, ela ficou pensando. Aí eu pensei assim, como que a gente aprende que a gente é eternamente pecador? E você disser que é sem pecado, já é um pecado, né, para eles. Verdade, mas e o Espírito Santo vai nos conduzindo com gentileza, né, Janeide? Só de estar na presença, ele nos orienta na presença, principalmente, como tu disse, nesse laboratório de encontros familiares, com a presença dele. Nossa, que ferramenta para a cura da nossa mente, porque não há nada lá fora e os testemunhos vêm, como essa pessoa que diz, nossa, como você está em paz, o testemunho do Cristo dela respondendo para você. Maravilhoso, Janeide. A Valéria levantou a mão? Oi, sim. Oi, sim. Eu só queria fazer uma colocação, porque sobre um personagem, Paulo de Tarso, né, que matou muitos cristãos, né, e a história dele é contada, né, em várias religiões. E eu ficava me perguntando, né, como que a simples visão de Jesus fez com que ele não se sentisse culpado, né, porque ele teve a visão lá, né, em Damasco, né, na estrada de Damasco, e simplesmente mudou, né? Ele se transformou em uma outra pessoa. E eu acho que foi exatamente essa questão aqui da inculpabilidade, né? Eu acho que foi revelado para ele essa inculpabilidade. Eu acho que aí agora eu aceito essa questão dele,
entendeu? Eu só queria só fazer essa colocação. Obrigada. E olha como isso é um exemplo de como, na verdade, é o nosso julgamento que colocamos em outro. Né, Valéria? O teu pensamento em cima do que o Paulo era quando ele era Saulo, né? Sim. Então, na verdade, é a nossa projeção. Então, é fácil de ver agora o Cristo, né? Ao invés de ver aquele que um ser separado que foi um assassino. Sim. Então, é só um testemunho de como que funciona a visão do Espírito Santo. Sim, obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu fico grata, pessoal, pelos compartilhamentos. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, que hoje se estendeu um pouquinho a nossa aula, mas também eram 5 páginas, né, pessoal? E um conteúdo que não tinha como deixar passar sem a gente ver atentamente. E gratidão, mais uma vez, pela presença de vocês. E obrigada, Jesus, Espírito Santo, por essa hora.